Olá, pessoal, seja bem-vindo aí à nossa aula, né, o nosso nivelamento em matemática. Nesse momento a gente vai começar a introduzir aí o que a gente chama de parte algébrica da matemática, aquela parte que envolve aí situações de números, tá? Então a parte aí, a gente vai trabalhar com monômios em especial nesse momento. Então, o que seria monômios? Monômio nada mais é do que uma expressão aí, matemática que envolve, né, números e letras junto, tá? Então, isso é o que a gente vai chamar de monômios. Então, para a gente ter uma ideia do que seria esse monômio, olha só, né? Acompanhe comigo aí o que a gente tem como exemplo, tá? Ó, repare essa expressão 3xy². Isso é um monômio. Menos 7z² é w ao cubo y, né? Então, isso aqui representa o quê? Multiplicações, né? Envolvendo números e letrinhas, tá? Que a gente chama de incógnitas, tá bom? Então, essa seria a ideia dos monômios. Então, são expressões algébricas que envolvem multiplicação entre números e também letras aí, tá? Isso que a gente chama de monômio. Dentro dos monômios, o que a gente faz, né? Em especial, a gente trabalha com algumas operações. Para a gente trabalhar bem com as operações, o que a gente precisa saber, né? Existe duas partes aí quando a gente fala de monômios, a parte literal e a parte de coeficiente. O que seria a parte literal? Essa parte literal vem de letra, tá? Coeficiente seria a parte numérica da minha expressão. Então, por exemplo, se você tem aqui o caso que eu trouxe como exemplo, 3xy², que é o primeiro que a gente fez, né, agora há pouco. Então, se você tem 3xy², esse 3 seria a parte literal, né, ou mentira, a parte de coeficiente, então o coeficiente é 3, e xy², isso seria o quê? Seria o nosso, a nossa parte literal. Então, a parte com número é o coeficiente, que é 3, a parte literal, que é a parte com letra, é xy². Nesse caso, nesse outro exemplo que a gente tem aqui, ó, repare lá, quem seria o coeficiente? O coeficiente é menos 7, tudo bem? Quem que é a parte literal? A parte de letra, né? É z², w ao cubo com y, tá bom? Então, isso é o que a gente tem como sendo aí os nossos coeficientes, tá? Ainda, quando a gente fala, né, de situação de monômios, a gente fala muito, né, das operações, tá? Em especial, somar, que no caso seria soma algébrica, que é mais ou menos, ainda a gente tem multiplicação e divisão, tá? Então, o que seria essa soma algébrica, que é o que a gente representa com mais ou menos, tá bom? Quando a gente só pode somar ou subtrair, né, casos aí de polinômios, se eles forem polinômios semelhantes. O que seria semelhantes? A parte literal dele tem que ser exatamente a mesma. Aí a gente tem situação de semelhança. Então, repare que aqui, ó, você tem xy² no primeiro e também xy² no segundo. Então, dá para a gente somar sem problema, tá? Então, como é que a gente faz isso? Você simplesmente faz a operação entre a parte coeficiente. Neste caso, se você tem um 3 e um menos 5, aí 3 menos 5 vai ser menos 2 e repete xy² Então, isso aqui seria o que a gente tem como sendo a soma algébrica, tá? Você simplesmente, se forem iguais, o que você faz, né? Você vai repetir a parte literal e fazer a operação entre os números, entre os coeficientes que aparecem aí pra gente. Ainda, né, existe a multiplicação e a divisão envolvendo monômios. Então, qual que é a ideia da multiplicação? Qual que é a ideia da divisão? A ideia da multiplicação é simples, tá? Quando você vai fazer multiplicação ou divisão, não é necessário aí acontecer de ser semelhante, igual, né, lá na soma, tá? Então aqui, o que você vai fazer? Quando você vai operar a multiplicação envolvendo monômios, o que você faz? Você simplesmente faz assim, ó, multiplica a parte literal, ou seja, multiplica a parte que tem as letras, né? E também multiplica a parte numérica, a parte do coeficiente, tudo bem? Então, o que a gente vai acontecer, né? Aqui você vai multiplicar a parte de coeficiente, que seria 4 vezes 3. Então, se eu multiplicar 4 vezes 3, a gente tem o número 12, entendeu? Então, esse é o número 12 que a gente tem. Ainda, outra coisa que a gente vai fazer, a gente vai multiplicar a parte que tem as letras, né? A parte literal. Então, como é que você faz isso? Ó, então, as letras que aparecem para a gente aqui é x, y e z. Então, elas têm que aparecer para a gente na multiplicação. Na multiplicação, o que acontece? Quando você pegar esse x, multiplicar por x ao cubo, isso o que a gente faz? Repete a base e soma o expoente, né? Então, como aqui é o número 1 e aqui é o número 3, base iguais, repete a base, soma o expoente, x elevado a 1 com x à terceira, multiplicando vai dar x elevado à quarta.
tá bom? Então vai dar um expoente 4 em cima do x. Do mesmo jeito acontece com y. Se você tem lá y ao quadrado aqui, né? Você tem y à quinta, o que a gente vai fazer? Mesmo processo, repete a base, soma expoente. Então, y quadrado com y à quinta, você vai somar o expoente 2, né? Com o expoente 5, tá bom? Então vai dar elevado a 7. E esse z que aparece sozinho, a gente não vai mexer, tá? Então ele vai aparecer no fator aí, mas como só está nenhum deles, então a gente repetiu sem problema alguma, tá? Aí a divisão, ela é feita mais ou menos de formato, né? Com formato análogo, tá? Então a diferença, lógico, em vez de você multiplicar, você vai dividir. E quando você faz divisão de potência na mesma base, o que você faz? Você simplesmente repete a base e, ao invés de somar igual a gente fez em cima ali na multiplicação, a gente vai subtrair esses expoentes. Então, olha só, aqui você tem um 24, aqui você tem um 8, tudo bem? Tem um 24 e tem um 8. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar o 24 e dividir por 8. A hora que você pega a parte que a gente tem, que é a parte do coeficiente, 24 por 8, né? A divisão vai ser quanto? Vai ser 3, tá bom? Então, dividir a parte que tem a parte numérica da nossa expressão, tá? Agora vem a parte literal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar x à sétima, dividir por x elevado à quarta. O que a gente faz aqui? Repete a base, no caso é x, e subtrai expoente. Então, se você tem um expoente 7, um expoente 2, a hora que eu diminuir isso aqui, 7 tira 2, vai dar, 7 tira 4, né? Vai dar quanto? Vai dar 3, beleza? Então, ó, x à sétima com x à quarta, repete a base e diminui expoente. Do mesmo jeito aí, acontece com o nosso y. Você tem y à terceira, y quadrado. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai repetir a base, no caso é o y, tudo bem? E subtrair expoente. A hora que eu subtrair expoente, vai ficar 3 tirando 2, vai ser 1. Então, seria y elevado ao número 1, tá bom? Então, isso aqui seria o que a gente tem como sendo uma divisão entre esses dois, né, polinômios, tá bom? Então, não tem muita coisa difícil assim para a gente ficar pensando tanto, tá? Então, quando a gente fala de monômios, nada mais é do que uma multiplicaçãozinha ali entre números e letras, tá? Isso é o que a gente chama de monômio. As operações só podem ser feitas se a parte literal, né, a parte de adição, melhor dizendo, só pode ser feita de que forma? Se a parte, né, literal for semelhante. O que seria essa literal ser semelhante? Seria exatamente igualzinha, tá? Então, se a parte de letra lá for exatamente igual, você pode somar ou subtrair. Como é que você faz isso? Somando ou subtraindo os coeficientes que aparecem na nossa questão. Quando você faz multiplicação, o que você faz lá? Você multiplica a parte numérica, né? Multiplica a parte numérica, a parte dos coeficientes das letras, o que você faz, né? Repete todas e você vai fazer o quê? Você vai simplesmente somar expoente entre elas. Então, soma o expoente que aparece no x em uma, x na outra. Aí soma o expoente que aparece no y em uma, y na outra, tudo bem? E na divisão, processo contrário. Você divide, né, a parte do coeficiente, então você divide ali a parte que tem número e a parte que tem letra, o que você faz? Em vez de somar, você vai diminuir expoente, né, que é a propriedade de potência de mesma base, tudo bem? Então tá. Gente, um grande abraço aí e até a nossa próxima aula.